Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. A aulinha de hoje de Sociologia, conceitos básicos da Sociologia, interação social, sociedades e comunidades. Venha comigo nessa, olhar atento para os novos conceitos que a gente vai destrinchar aqui nessa aula, certo? Vamos lá então. Vamos começar com uma charge aqui, né? Um quadrinho, na verdade. Então, assim, pasme, em um único dia fiz 500 amigos no Facebook. E aí um senhor sentado aí na poltrona disse: eu tenho quase 90 anos e com certeza não tenho tantos amigos assim. Talvez o seu conceito de amizade seja diferente do meu conceito de amizade. Para mim, amizade é algo físico, duradouro, difícil de se fazer e mais ainda de se desfazer. Para você, amizade é algo líquido, fácil, que pode ser desfeita com cliques. Logo, blá 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 blá. Ele falou: chato, assim nunca terá 500 amigos no Face. Bom, palestrinha, né? Sabe aquele cara que quer dar uma palestrinha? Né? Quando você tá na balada, tá querendo conversar com alguém, é o palestrinha que vai explicar as coisas. Mas essa referência da charge é um sociólogo importante chamado Bauman, né? Zygmunt Bauman, importantíssimo aí, que vem falar sobre amizade líquida, mundo líquido, a interferência da economia nas relações afetivas também, certo? Então tá aí uma charge que tenta retratar aí o Bauman com quase 90 anos, falando para alguém mais jovem que ele, dizendo que a amizade ele tem como um conceito diferente. Isso significa dizer, né, fazendo uma análise desse quadrinho aqui, nós estamos querendo mostrar que nenhum nem outro está certo e nem está errado, né? Porque cada um é fruto do seu tempo. O Bauman acha que a amizade é física, né? O rapaz aí acha que a amizade é aquela do Facebook, beleza? Então a gente não vai encapsular nenhuma como sendo ideal, tá? Nós vamos aqui debater, já que nós vamos falar de interação social, a gente precisa debater esses conceitos. Acho que todo mundo aí já se pegou dizendo com os pais, pelo menos, falando: ah, meus amigos, eu tenho tantos amigos no Face, tantos amigos no Instagram e tal. E os pais falam: nossa, mas quantos amigos assim você tem? E a gente sabe que, na verdade, na rede social, no Facebook, no Instagram, envolve interação social. Não necessariamente uma amizade como os mais antigos concebem, como o Bauman aqui, né? Vamos lá então. Quando a gente fala em interação social, nós temos que pensar que isso significa que são diferentes formas de contato entre pessoas, né? Então, interação social envolve relação entre pessoas. Essa relação, ela pode ser algo que é físico, material, mas pode ser algo que é simbólico também, percebido nas entrelinhas. Então, toda ação do indivíduo, né, envolve também uma reação. Essa reação pode ser física e pode ser afetuosa. E quando tem essa ação e uma reação do outro ou dos outros, nós temos aí uma simbiose e obviamente que isso é uma comunicação, tá? Essa comunicação ela pode ser verbalizada, ou seja, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Então eu estou dando uma aula esperando que vocês tenham uma reação de estudar, tá? Então ela pode ser verbalizada, mas ela pode ser também não verbalizada, em alguns sinais corpóreos. Por exemplo, alguém fala e você faz uma cara de nojinho, sabe? Nojinho. Então você pode fazer uma cara de felicidade, uma cara de romântico, de amoroso e assim sucessivamente. Então nós temos aí uma comunicação que pode ser verbal, falada, e uma comunicação que pode ser corporal, né? E pode ser afetuosa também. Certo? Então as mensagens, elas geram reações além das palavras. O que isso significa, né? Que não necessariamente uma comunicação se dá só pela linguagem verbal. Ela pode acontecer também pela atmosfera do corpo, tá? E essas comunicações que a gente tem, né? Essas reações que a gente tem a partir da linguagem, elas podem ser construídas culturalmente. Então alguém conta alguma coisa para você que faz parte da nossa cultura e consequentemente você tem uma reação de felicidade ou uma reação de tristeza.
Mas também pode ter alguns sinais corpóreos de expressão que são universais do mundo todo. Então, por exemplo, quando alguém fala para você que aquela pessoa estava alegre, por exemplo, você pode imaginar uma pessoa alegre, assim como um japonês ou um chinês vai pensar essa pessoa alegre mais ou menos da mesma forma. Assim como uma pessoa raivosa, assim como uma pessoa que tem nojo, por exemplo. Então as expressões, elas podem variar, claro, no sentido cultural também, beleza? Porque a gente tem uma forma de se expressar culturalmente, né? Mas também nós temos algumas expressões que são aspectos universais, que as pessoas fazem independente do local do mundo, beleza? Bom, é claro que essas ações, né, elas podem ter uma recíproca, né, ou seja, então pode ter uma reação de alguém, mas também pode não ter essa reação desse outro alguém. Né? Então se ela não tem essa reação, inclusive se ela tiver um silêncio, você fala alguma coisa e essa pessoa ficou silenciosa, né? Ela não expressou absolutamente nada com o seu corpo também, isso dá pra gente debater se é uma interação ou não, porque o silêncio ele pode ser estudado como uma forma de responder também a alguma coisa que eu tentei causar, certo? Então, até o silêncio, até a não linguagem, vamos dizer assim, ela pode ser incorporada como uma interação social também, certo? Então, a leitura ela pode ser objetiva da comunicação, então eu posso olhar para alguém e falar, ah, sim, ele está feliz, ah, sim, ele está triste por conta da expressão que eu identifiquei, mas também pode ser subjetiva. Ou seja, eu vejo o comportamento daquela pessoa a partir daquilo que eu falei, ou daquilo que ela observou, e passo a subentender. Então, por exemplo, eu contei uma história, aí eu vi a reação da pessoa e falei assim, eu acho que ela não gostou muito, então eu não vou contar mais essa história, né? Não vou me aprofundar na história. A mesma coisa às vezes acontece com aula com a gente está dando uma aula, né? Aí os alunos fazem uma cara meio de estranho, falam, não estou entendendo. Então aí, a partir dessa reação, que é uma reação subjetiva muitas vezes, você interpreta dando aula, fala assim, eu acho que ele não entendeu esse ponto, e acaba explicando de novo esse ponto, certo? Então veja que interessante, né? Essa comunicação, ela pode ter uma leitura tanto objetiva quanto subjetiva, e essa subjetividade depende da interpretação de consciência daquele que faz a leitura, certo? Então, muitas das coisas acabam sendo identificadas pelo nosso inconsciente. Né? Então a gente não fica fazendo reflexão a todo momento do comportamento corporal, do comportamento verbal, do comportamento de expressão, do comportamento visual que a pessoa tem. Né? Então nós contamos alguma coisa, ou então agimos de alguma forma, e quando nós temos uma reação à nossa ação, a gente interpreta de forma consciente, mas também muitos trejeitos despertado no nosso inconsciente que tem determinados significados, certo? E aí muitas vezes a gente fala, acho que ele não gostou, acho que ele gostou, acho que foi recíproco o que eu disse. E aí imagina, quando você vai contar uma história para um amigo, aí você vai para o outro amigo e você, eu contei para ele, mas não sei se ele gostou. Parece que ele não gostou, ele fez uma cara de cocô para mim, entendeu? Então isso tá no lance da subjetividade e envolve a interação. Então a interação social, ela não é algo que a gente pode classificar como preto no branco. Eu faço A, vou ter a resposta B, né? Ela pode ser multifacetada, tá? E aí a importância do nosso inconsciente, né? De como nós aprendemos e fomos educados de tais maneiras, né? Que a gente acaba identificando determinados comportamentos como comportamentos satisfatórios, como comportamentos insatisfatórios e assim sucessivamente, tá? Então, nós temos também mais um ponto aí da interação social, que é a questão da distância ou do isolamento espacial. Não é distância social. Distância social é quando parece que o indivíduo está longe da realidade ou está longe de um grupo social, sabe? Fala assim, nossa, aquele cara parece estar tão distante da sociedade, ele tem uma distância social gigantesca, ou seja, parece que ele vive numa bolha, né? Mas o que a gente está dizendo aqui é o distanciamento espacial. Por exemplo, é normal que nas comunidades muçulmanas, né, os indivíduos não tenham um curto
distanciamento espacial, ou seja, ele sempre tem uma relação de maior distância espacial entre uma pessoa e outra. Já os brasileiros, eles têm uma distância espacial menor, né? Porque a gente é mais afetuoso, a nossa construção social foi feita dessa forma, tá? Mas ainda assim, em alguns momentos, nem sempre a gente é assim, não chega abraçando todo mundo, vem cá, dá um abraço aqui. Não é assim também, né? Mas a gente acaba demonstrando corporalmente mais afeto. Então, tem determinadas situações, né, que a gente tenta encurtar esse distanciamento. Em outras, nós tentamos aumentar esse distanciamento, principalmente quando a gente não conhece uma pessoa ou quando a gente conhece essa pessoa. E a gente sabe também, nos últimos tempos, pelo menos, a gente vem fazendo reflexões maiores sobre isso, que muitas pessoas acabam se aproveitando desse encurtamento de distanciamento espacial, né? Então, quando essas pessoas se aproveitam, elas acabam violando, né? Então, imagina, alguém acaba encostando em você no trabalho, ou às vezes alguém acaba encostando em você na rua e tal. E ainda mais se for um homem encostando numa mulher sem a permissão desta, né? Sem a permissão da mulher. Então, essa violação acaba sendo mal vista, acaba sendo considerada como um abuso, como um assédio, e, consequentemente, essas ações elas podem ter, sim, punições também, deveriam ter punições também, certo? Então, é interessante a gente notar que esse distanciamento espacial, ele varia de acordo com a ocasião, de acordo com a cultura, de acordo com a situação, né, social e assim sucessivamente. Beleza, gente? Então, interação social, mais ou menos isso que eu disse para vocês, tá? O lance de ação e reação. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês é o tipo de interação social que nós podemos classificar aí, tá? Então, primeiro aí, nós temos um tipo de interação social que é baseado na troca. Ou seja, eu crio laços afetivos, né, por conta de recompensas. Então, por exemplo, eu crio um laço afetivo com meu pai baseado na troca, porque meu pai diz que vai me beneficiar se eu tirar boas notas. Então, eu estudo, eu crio uma relação com o professor, crio uma relação com meu pai, para buscar essa recompensa das boas notas. Tirei boas notas, meu pai me dá uma viagem, meu pai dá uma mesada, meu pai me dá alguma coisa, tá? Então eu me relaciono, eu me interajo, né? Eu interajo com uma pessoa objetivando uma troca e, consequentemente, uma recompensa. Essa interação social ela pode acontecer também por cooperação, ou seja, eu me movo espontaneamente buscando a construção de algo coletivo, né, com uma finalidade prática coletiva, né? Então a gente tem aí, por exemplo, um time de futebol que se une com o objetivo de fazer um gol, por exemplo, né? Um time de basquete para acertar a cesta. Às vezes a gente forma um grupo de estudo cujo objetivo ou é ajudar o outro amiguinho que não sabe muito bem a matéria, ou é ser ajudado nesse grupo e, consequentemente, todo mundo melhorando as suas condições de estudo intelectual, certo? Então nós podemos ter interação de cooperação também. Nós podemos ter uma interação de competição. O que isso significa? Que a gente acaba criando relações sociais por conta de disputas de premiação. Então, um exemplo claro é no campeonato esportivo. Então, campeonatos esportivos acontecem muito isso, né? As pessoas ficam disputando entre si, ou grupos disputando entre si, para ver quem vai ganhar a premiação, tá? Outra coisa que a gente vê, né, muito no nosso meio, por exemplo, a disputa em vagas de universidades, né? Então um aluno acaba competindo com o outro dentro da sala, né? Porque as vagas elas são escassas, elas não são para todo mundo e, consequentemente, eles acabam competindo e às vezes até serve de motivação um para o outro. Um olha para o outro e fala assim: nossa, você está estudando mais que eu, preciso estudar desesperadamente, senão eu não vou conseguir. E, consequentemente, você também se move com isso. Ou seja, o indivíduo pratica uma ação, eu pratico uma reação. Ação, reação, ação, reação. Certo? E também, pessoal, nós temos aí nas sociedades capitalistas, né, essa competição. Né? A gente pode ver isso. Fruto da sociedade capitalista e esse individualismo, é óbvio que essas pessoas elas podem competir entre si, né, para disputar, por exemplo, uma vaga de emprego, para disputar, por exemplo, um mercado, né, para disputar, por exemplo, a venda de uma mercadoria, tá? Então, a estrutura capitalista acaba privilegiando esse tipo de comportamento. E, consequentemente, por mais individualista
que seja esse pilar do capitalismo, é óbvio que esse individualismo desperta uma interação social também. Por quê? Porque eu sou individualista a partir daquilo que os outros fazem também, né? Então, se eu vou disputar uma vaga de emprego, eu vou tentar melhorar as minhas qualidades, né? Então vai haver uma interação entre eu e outras pessoas por conta que eu quero conquistar a vaga, certo? Então aí nós temos uma concorrência, né, a partir de uma ação e reação entre essas pessoas, tá? E aí a gente fala muito dessa meritocracia. O que significa isso, né? Quando fala em sociedade capitalista, né, a gente fala sempre dessa meritocracia, se ela existe ou se ela não existe. Por quê? Porque como há uma competição gigantesca nessa sociedade capitalista, na disputa por pouquíssimas vagas, sobretudo de trabalho, de venda de mercadoria e assim sucessivamente, né, acredita-se na ideia de que quem tem mais méritos, quem deposita mais esforço individual, acaba alcançando essa premiação, né? Acaba alcançando como se fosse esse posto, certo? Ou da venda ou de trabalho, tá? Mas muitos sociólogos vêm questionar e vai dizer assim, não demanda tanto isso, não é só o esforço, vamos dizer assim, que é premiado, certo? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas podem sair de uma posição de privilégio, por exemplo, e outras não, né? Às vezes uma pessoa pode já ter o tempo livre para se ocupar, principalmente estudando, né, se capacitando, desenvolvendo técnicas. Outras pessoas nunca tiveram esse tempo livre. Então, depende da situação, né, grupos sociais podem sair na frente na disputa de algo dentro da sociedade capitalista. E aí vem a questão, bom, se tem grupos que saem na frente, logo nem todos saem do mesmo ponto de partida. E se nem todos saem do mesmo ponto de partida, a gente pode falar em meritocracia? E aí essa meritocracia é questionada, né? Então vamos pensar, por exemplo, quem tem mais chance de passar na universidade, né, passar numa faculdade pública? Aquele estudante que tem um tempo livre para estudar ou aquele estudante que, além de estudar, tem que trabalhar? Certo? Então, nós passamos aí a questionar e problematizar esse conceito da meritocracia, certo? E nós temos um quarto tipo de interação social, que é o conflito, né? Ou seja, o antagonismo entre dois grupos sociais ou entre indivíduos que faz um se mover por conta do outro, tá? Então, por exemplo, num debate de ideias, onde a gente tem uma tese e uma antitese, né? Ou seja, alguém defende um ponto de vista e eu, a partir desse ponto de vista, tento reformular o meu e conquistar, né, mais argumentos para solidificar o meu. Então tem a tese, tem a antitese, tese, antitese. Então essa oposição faz a gente construir novas ideias, tá? E consequentemente tem uma interação social. E nós também podemos falar, né, do antagonismo de classes, por exemplo, como Karl Marx pensou, dizendo que a história, né, ela se construiria a partir desse antagonismo de classe, ou seja, classe dominante e classe dominada. A classe dominante sempre explorando a classe dominada e a classe dominada, para sobreviver, buscando superar a dominação dos dominantes, certo? E aí então essas duas classes, elas ficariam meio que numa guerra, que às vezes pode ser física ou simbólica, psicológica e tal, para disputar e para mover, né, tanto a sociedade como aspectos culturais, como aspectos políticos e como aspectos econômicos também, certo? Então, por exemplo, pensa na condição de um empregado, né? Um empregado, para conseguir um salário maior, né, ele vai pressionar o seu patrão. Consequentemente, se esse empregado tiver um salário maior e a produção continuar basicamente a mesma e com o mesmo valor, esse patrão vai ter que diminuir o seu lucro. Tá vendo como um é a tese e o outro é a antitese? Tá vendo como um pressiona o outro? Então, a partir dessas pressões é que há uma movimentação, tá, em torno da história para a construção de novas leis, por exemplo, a construção de um novo sistema econômico, construção de um debate de ideias e assim sucessivamente, tá? E um outro teórico que vem dizer aí do estado de natureza do homem, né? Ou seja, o Hobbes, né, que é um intelectual que a gente vai estudar mais pra frente, vai dizer que os homens, na verdade, ele tem algo intrínseco a ele, que é
a autopreservação. E por essa autopreservação estar dentro dele, ele vai buscar de toda maneira sobreviver, independente se ele tiver que matar o outro para sobreviver. E aí ele falaria que essa sociedade seria, essa sociedade, que não é uma sociedade ainda, mas tipo esse grupo de humanos, né, que está lutando uns contra os outros, seria o homem sendo o lobo do próprio homem, certo? E aí então, a partir dessa oposição, o homem conseguiu construir um instrumento para pacificar isso. Certo? Então veja como essa oposição entre os homens conseguiu construir algo para pacificar. E o que ele construiu para pacificar? O Estado. Tá? O Estado com leis, com regras organizadas pelo rei. E o rei então vai ser o responsável por garantir a vida dessas pessoas, mas ao mesmo tempo essas pessoas precisam entregar a sua liberdade. Certo? Ou seja, elas vão ser vigiadas e elas não podem fazer tudo o que querem. Beleza? Essa é uma filosofia aí hobbesiana, de pensar que o homem ele é violento por natureza e, consequentemente, por ele ser violento, ele precisa entregar essa sua liberdade. Certo? Bom, vamos falar aqui um pouquinho de redes sociais, né? Quando a gente fala de rede social, parece que vem na nossa cabeça Instagram, Twitter, eu sei que você está tweetando enquanto você vê minha aula, viu? Twitter, Facebook e assim sucessivamente, né? Mas antes da gente falar dessas redes sociais específicas, né? Eu queria falar um pouquinho para vocês o que significa na sociologia essas redes sociais, tá? Então, seria uma rede, uma gama de pessoas, um conjunto de pessoas. Então, conjuntos de relações sociais que conectam uma pessoa diretamente à outra e como consequência, né, há um número maior de indivíduos indiretamente. Maior de indivíduos indiretamente. Ou seja, pessoas que se conectam, às vezes por algum objetivo, né? E consequentemente elas unidas acabam influenciando mais pessoas. Tá? Conjunto limitado de indivíduos que se conectam formando uma rede de ligações que podem proporcionar trocas materiais e emocionais. Ou seja, a gente se junta, tá? De forma limitada, não é todo mundo, a gente se junta de uma forma, tá? E o objetivo é ou fazer alguma troca material ou fazer alguma troca emocional. Construir ideias, construir valores e assim sucessivamente, tá? Então, essas redes sociais, elas podem ser inclusive um instrumento para depois formar uma instituição social. Então, a partir de redes sociais, nós formamos, sei lá, podemos formar uma igreja, podemos formar um partido político e várias outras coisas, tá? Então, nós temos essas redes sociais do aspecto sociológico e as redes sociais do aspecto virtual, né? E aí nós temos, de certa forma, várias finalidades para cada rede social. O Instagram, por exemplo, é uma rede social que você compartilha fotos. O Facebook, que você pode compartilhar textão e fake news. Né? O LinkedIn, não sei se todo mundo conhece, é uma rede social que você pode compartilhar perfil profissional. Então muitas empresas entram nessa rede social e falam, eu estou procurando um professor de filosofia, de sociologia, de história do Brasil, que tem a letra C no nome e termina com a letra O. Aperta Enter e aparece a foto do Cláudio lá. Certo? Então o LinkedIn é uma rede social de perfis empresariais, de trabalho, para você contratar alguém e tal, tá? E o Tinder também, você deve conhecer esse aplicativo, né? É uma rede social cujo objetivo é encontros amorosos, relacionamentos afetivos e assim sucessivamente, né? Então, esses meios, como o Facebook, o Instagram, né, o LinkedIn, ele pode ser utilizado também por instituições sociais. Então, sei lá, a igreja pode utilizar o Facebook para divulgar um evento, né? A Quermesse de São João, né? Ela pode divulgar que vai rolar uma missa, por exemplo, né? Os partidos políticos podem propagar as suas ideologias a partir das redes sociais e do Instagram. E eu acho que vocês acabam topando com isso no dia a dia, né? Políticos utilizando as redes sociais como um instrumento para conseguir atingir mais pessoas com as suas ideias. Certo? Para vocês terem ideia, hoje nós temos 3,2 bilhões de pessoas que têm redes sociais digitais. Ou seja, metade do mundo, pessoal, tem ou Instagram, ou Facebook, ou outra rede social. Tá? E aí,
você começa a perceber a importância dessas redes sociais. Não é à toa que está surgindo empresas agora que são capazes de analisar os perfis dessas redes sociais. Então imagina, hoje, né, durante, sei lá, essas 24 horas você clicou em sites, você curtiu determinadas publicações, você curtiu uma página, você deu amei em alguma coisa, você retweetou alguma coisa. Então se uma empresa tem a capacidade de analisar todo o seu movimento na internet, ela vai ser capaz, inclusive, de entender o seu gosto. Já parou para perceber isso? Né? E não é à toa então que você curte uma coisa, curte outra, e aí essas redes sociais fazem uma leitura do seu comportamento na rede social e começa a te oferecer produtos que você pode gostar. E aí você fala, nossa, parece que eu pensei nesse produto hoje, né? Nossa, como será que o Facebook sabe que eu gostei disso? Beleza? A mesma coisa no Netflix, por exemplo. Você assiste um determinado filme, um determinado gênero de filme, gosta de um determinado ator, de um determinado diretor, e aí de repente começa a sugestão de filme só baseado nesses diretores e atores e desse gênero que você gosta. Aí você fala, nossa, mas como o Netflix gosta de mim? Né? Como ele me conhece demais, né? Então, veja que interessante. Essas redes sociais, elas acabam mapeando o comportamento que a gente tem e, consequentemente, esse mapeamento pode ser vendido de forma ilegal, tá? Ele pode ser vendido para empresas que gerenciam. E aí essas empresas acabam viabilizando o contato de empresas que têm produtos para vender com os consumidores que ela mapeou a partir das redes sociais, né? Se vocês verem aí, por exemplo, o Mark Zuckerberg do Facebook foi processado há um tempo atrás pela Suprema Corte americana, né, pelo Congresso americano, eu acho, e por conta que ele parecia que ele tinha vendido, né, dados de pessoas que tinham Facebook. Aí você fala, mas o que tem vender? Claro, porque ele capturou o nosso comportamento de forma ilegal, né, e consequentemente vendeu esse comportamento para empresas que tinham o objetivo de vender os seus produtos, né? E aí a empresa, conhecendo o comportamento dos seus possíveis clientes, ela consegue fazer uma propaganda mais direcionada, beleza? Então, nós temos aí várias finalidades para essas redes sociais, tanto para empresa capitalista, como também para gestão das empresas, análise de perfil, conquista de redes, as eleições, por exemplo, né, pessoal? As eleições, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, na Índia, por exemplo, foi altamente influenciada pelas redes sociais, né? Inclusive a construção de muitos perfis falsos, né, que tentava de certa forma direcionar politicamente massas nas redes sociais, e isso acontece até os dias de hoje, né? Então o problema das fake news, as redes sociais, elas podem ser usadas tanto para fins imediatos, fins práticos, fins lucrativos, fins ideológicos e assim sucessivamente. Então, a nossa ideia aqui é fazer uma reflexão sobre essas finalidades que as redes sociais são utilizadas, para você depois avaliar se isso é um aspecto positivo ou negativo, certo? Bom, por fim, eu queria trabalhar dois conceitos com vocês, né? O conceito de sociedade e o conceito de comunidade. Vamos começar pelo conceito de sociedade. Como que a gente pode caracterizar uma sociedade e como que a gente pode caracterizar uma comunidade? Então nós já falamos de interação social, falamos de tipos de interação social, falamos de redes sociais, tanto a digital como a física também, e agora nós vamos falar de mais dois conceitos que envolvem interação social. O primeiro deles é a sociedade. Quando a gente fala em sociedade, nós estamos falando em algo bastante complexo, pessoal, e que une pelo menos três elementos. Une um território comum, então essas pessoas que estão interagindo entre si, elas têm um território comum determinado, tá? Ela tem uma língua comum, pode ser até um dialeto, tá? Mas tem uma língua comum, e ela tem uma cultura comum, com práticas, com tradições, com crenças, né? Com hábitos alimentares, etc. Então, para a gente falar em sociedade, nós temos que falar que nós estamos estabelecendo uma relação social complexa, de alta complexidade, que envolve mais de um quesito, tá? Então, pensando desse jeito, né, nós podemos dizer que um país pode ter várias sociedades, vamos dizer assim, né? Então, imagina, por exemplo, quantas
sociedades indígenas nós não temos aqui? Né? Que tem território, que tem uma língua e que tem uma cultura. Né? Nós temos centenas. Tá? Uma comunidade étnica específica, uma comunidade étnica africana, uma comunidade étnica europeia, uma comunidade étnica oriental. Então o Brasil é composto de várias sociedades. Mas ao mesmo tempo nós podemos falar também que a população mundial, né, tem uma sociedade industrial. Ou seja, o que isso significa? Né? Que nós temos alguns pilares específicos dentro dessa sociedade que é compartilhado pela sociedade como um todo. É claro que essa sociedade industrial não existiu desde sempre. Ela aconteceu a partir da globalização e do processo de industrialização do mundo. Mas a gente pode falar isso também, certo? Então, esse conceito de sociedade é um conceito mais amplo, tá? Mais complexo e que existe inclusive relações formais de interação social. Lembra que a gente falou de relações formais, de interação social na nossa primeira aula? Então, revê aí, tá? Essa sociedade ela pode ou não ser dividida em classe, certo? Ela pode ou não ser dividida. A sociedade industrial é dividida, tá? Mas tem sociedades que não são industriais, são sociedades coletivistas e que pode não ter classe, tá? Então, sociedade, algo mais amplo, mais complexo e que compreende esses três quesitos. E o último conceito nosso, que é a comunidade, beleza? Bom, a comunidade é algo mais restrito, é menor, tá? E nós temos vários debates sociológicos em cima desse termo. Então nós não temos uma conceitualização que é um consenso entre os sociólogos. Nós vamos utilizar aquilo que a maior parte das apostilas utilizam, tá? Que é o conceito do Bauman, beleza? O que ele diz então? Que uma comunidade não tem muita delimitação, tá? E nessa comunidade, ou nessas comunidades, o que há de específico nelas é que eles partilham crenças e tradições. Então é como se tivesse uma unidade espiritual, de sentimento de pertencimento, sabe? Algo que é simbólico, algo que é cultural, algo que tem vínculo afetivo, beleza? Então há esse sentimento de pertencimento, beleza? Então, nessa comunidade, ou nessas comunidades, nós não temos regras formalizadas. Por que nós não temos regras formalizadas? Porque, como existe essa unidade de espírito, as pessoas geralmente entram em consenso depois de diálogos, depois de debates. Tudo bem? Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui para a gente estabelecer como comunidades, né? A comunidade escolar, por exemplo, embora tenha regras formais, mas geralmente a gente acaba entrando em consenso. A gente não precisa ficar apelando para essas regras formais a todo momento, tá? As comunidades LGBT, né? Das lésbicas, gays, bis e transexuais, né? A comunidade feminista, por exemplo, a comunidade negra no Brasil, por exemplo, e outras tantas comunidades, certo? Essas comunidades elas vão ganhando força no desenvolvimento histórico do Brasil, né? Principalmente para tentar conquistar direitos e inibir a violência contra essas comunidades. Certo? Então é como se tivesse essa unidade de espírito para fazer uma reivindicação por conta da sua força coletiva, uma reivindicação de reconhecimento para com o Estado, tá? E, obviamente, essas comunidades elas podem ter também compartilhamento de espaço comum, como é o exemplo, por exemplo, de quilombolas, certo? Então a gente fala comunidade quilombola. Beleza, meus queridos? Tudo bem com essa aulinha, então? Então, fica assim. Espero que vocês tenham compreendido de forma geral essa aula aí. Qualquer dúvida, deixe no comentário aí ou curta o nosso canal, curta esse vídeo também e fortaleça as nossas redes. Um abraço.